Namastê, meu nome é Chauã, faço parte do Instituto IBT. Estou aqui para seguirmos com o segundo episódio da websérie A Cura pela Alimentação Consciente. Nesse episódio nós vamos tratar sobre os 4 corpos e vamos falar um pouco mais sobre como você pode se curar interagindo com cada um desses 4 corpos e no seu dia a dia, sem precisar de medicamentos, sem precisar entrar em tratamentos intensivos e outras coisas mais. Essa websérie faz parte do programa Repense, no qual temos mais outras 7 webséries acontecendo ao mesmo tempo. Se você é assinante, você tem acesso a essa websérie a partir desse movimento que a gente está fazendo, mas se você não é assinante, a gente está deixando disponível durante um tempo indeterminado aí, mas aí basta você fazer assinatura para poder ter acesso ao momento que você quiser a todas as séries do programa Repense. Bom, vamos lá, vamos seguir então com mais esse episódio. Bom, falar sobre cura, né? A gente vai sempre cair nessa coisa das pessoas que estão buscando cura para uma doença, seja ela emocional, mental, seja ela no corpo físico, né? E o que a gente tem normalmente na nossa sociedade é você procurar algum remédio, algum medicamento, alguma coisa milagrosa que vai te curar, ou buscar alguma terapia intensiva, algo que é um tratamento intensivo que vai te curar. E aí você vai ter também muitos, se você for mais para a linha espiritual, você vai buscar algum curandeiro, alguém que faça algum trabalho ali espiritual para você, para que você possa se curar e por aí vai. Bom, todas essas são alternativas possíveis, mas o que eu quero trazer para você nesse episódio em particular é que você comece a olhar um pouquinho mais para você, porque a maior parte das curas que você pode ter é por meio de você mesmo. Então, assim, você é sua própria cura. Esse é o primeiro ponto da cura pela alimentação consciente, né? Aí você deve estar pensando assim, pô, esse cara está falando sobre alimentação e aí vai vir com esse papo, né, meio holístico e tal, eu sou minha própria cura, autoconhecimento e tal. É exatamente isso, porque a alimentação consciente trata muito disso, de você estar no controle das coisas, você ter consciência sobre o que você se alimenta e você ter consciência sobre o seu corpo e sobre como você interage, né, no seu meio ambiente. Então, assim, o primeiro ponto é que a cura está com você. Não tem ninguém, nem nada externo que possa te curar. Essas coisas todas externas, elas podem te auxiliar. Mas não adianta nada você fazer um tratamento, por exemplo, se você tem um câncer, vai fazer uma quimioterapia, fazer um tratamento intensivo, se você não estiver se autotrabalhando, se você não estiver tendo conhecimento do porquê que aquele câncer chegou até você, o porquê que aquilo está acontecendo na sua vida. Ou não adianta nada você querer emagrecer, por exemplo, fazer uma dieta, mas se você não está trabalhando seu emocional, seu mental, está trabalhando como é que você se enxerga nesse mundo. Então, assim, depois desse episódio vocês vão perceber que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, eu estou para dizer que 100% delas, se eu pudesse falar assim, inclusive se você tiver um acidente de carro, por exemplo, é você que está criando aquilo. Você está criando a todo momento tudo o que acontece na sua vida. E basta você começar a olhar e ter uma percepção mais consciente para essas coisas, para que você possa se curar de qualquer problema, de qualquer situação. E as coisas que você não puder curar, pelo menos você ter consciência do porquê que está acontecendo, para que você possa melhorar e seguir em frente. Aham? Vamos seguir então. Primeiro, eu gostaria de retornar a uma coisa que a gente falou no episódio anterior, que é a constituição, né, da gente. A gente tem basicamente 4 corpos, né? O nosso corpo físico, que é mais claro, mais fácil da gente perceber, né? Do qual a gente se alimenta através de verduras, legumes, frutas, o que venha a você digerir, né? E a gente tem nosso corpo emocional, que são nossas emoções, nossos sentimentos, como é que a gente lida, né, com os relacionamentos e por aí vai. A gente tem nosso corpo mental, que são nossos pensamentos, né, nossa atitude racional, nossas ações. E tem nosso corpo espiritual, que é como que a gente lida com tudo que acontece na nossa vida e tudo que aconteceu na nossa ancestralidade, tudo que está por vir. A forma espiritual é uma forma mais elevada, digamos assim, da gente perceber o nosso corpo, né? E esses 4 corpos, eles estão a todo momento interagindo uns com os outros,
né? E a gente, a todo momento, também está alimentando esses 4 corpos. Então, se você está vendo muita porcaria na TV, coisas que vão... filmes de terror, filmes que não vão te acrescentar em nada, você está se alimentando com aquela porcaria mentalmente, emocionalmente, né? Então, se você tem pessoas ao seu redor que só te colocam para baixo, que não querem saber de você, né? Só fazem te azucrinar e por aí vai, então, tipo assim, isso também você está se alimentando no seu corpo emocional com essas coisas. Se você está num trabalho muito estressante, você está alimentando todos os seus corpos, né? Não só o corpo físico. Então, quando você tem esses outros corpos sendo afetados, naturalmente isso afeta no seu corpo físico. Então, muitas vezes, algumas coisas que você tem no seu corpo, que são aparentemente físicas, na verdade elas têm muita relação com o seu corpo mental, com o seu corpo emocional, com o seu corpo espiritual. Quer ver? Vou dar aqui alguns exemplos, assim, principalmente do corpo mental e emocional, inicialmente, né? Vamos pegar assim, normalmente quando você tem coisas na cabeça ou na face, isso tem a ver com vergonha, baixa autoestima que você está tendo, é um sentir que não é aceito, né? Você está tendo uma péssima visão sobre você mesmo. Então, assim, perceba, né? Quando você tiver coisas na cabeça ou na face, espinhas, dores de cabeça e tudo mais, é quando você está atuando com o sentimento da vergonha, tá? As costas e ombros, por exemplo, já tem a ver com a culpa, né? Exigir demais de si mesmo ou cobrar muito dos outros. E aí você vai sentindo aquelas dores, né? Aquele peso de carregar tudo, de carregar o mundo nas costas, né? O medo já ataca o peito e o pulmão. Então, medo de perder o controle, de não conseguir expressar seus sentimentos direito, problema com relacionamento com outras pessoas. Isso tudo, medo, vai atacar aqui, ó, peito e pulmão, vai atacar essa região. A raiva vai ficar principalmente aqui, ó, abdômen e sistema digestivo, né? Então, é repressão de sentimentos, aquele rancor, aquela inveja, aquela mágoa, aquela tristeza profunda, você está aqui, guardando aqui, ó, no abdômen, aqui no sistema digestivo. Então, muitas vezes quando a pessoa tem problema de gastrite, assim, aquela queimação no estômago, é aquela repressão daquele sentimento, daquela raiva, daquela angústia, daquela injustiça. Então, vai reparando como que esses sentimentos, essas sensações vão interferir no nosso corpo, né? A rejeição, por exemplo, sentimento de rejeição, cintura e quadril, né? Repulsa de si mesmo, né? É uma falta de aceitação, digamos, uma falta de jogo de cintura, né? De certa maneira, né? Você tem medo de julgamentos, como que os outros te veem, ou você julga demais. Então isso tudo vai atuar aqui na cintura e quadril, né? O sistema reprodutor vai falar muito sobre família, sobre ancestralidade, sobre assuntos sexuais, alguém que sofreu um abuso, uma violação, uma quebra de limites. Então, se você tem algum problema no sistema reprodutivo, provavelmente tem a ver com alguma dessas questões, né? E aí já as pernas são as ameaças, né? Você se sente ameaçado, o medo do futuro, né? Uma falta de se expressar, de colocar a sua vida em movimento, né? Ou desapontamentos que te colocou em paralisia, né? Pessoas que te desapontaram. Então, assim, você vai percebendo que as coisas que acontecem no nosso corpo têm a ver também com as emoções, os sentimentos no plano mental e emocional. Isso é tipo assim, quando você começa a tomar consciência disso, vai ficando cada vez mais claro, né? Então, assim, vamos percorrer o corpo inteiro para a gente poder entender e eu trazer algumas soluções práticas e rápidas para você poder pegar. Então, vamos lá. Quando você tem dores de cabeça normalmente é dificuldade de tomar decisões, né? Então, assim, uma solução para isso seria descansa e assuma o controle da sua vida. Tipo assim, se você está pensando ali, eu devo ir para lá, devo ir para cá e tal, dá aquela descansada, dá aquela meditada e assuma o controle e toma a decisão, que a dor de cabeça passa rapidinho, tá? Dores na gengiva, é medo de ser responsável e assumir o controle da sua vida. Tem a ver também, tá ligado, né? Então, assim, alguma situação que você tá tendo que você não está sendo responsável, você está deixando de lado, deixando que os outros resolvam para você, e você não está se responsabilizando por ela. Então dedique-se e assuma esse compromisso,
né? Vai lá, olha de frente, né? Toma essa atitude e seja responsável pelas coisas que você cativa, ok? Dores nos dentes, né? Você provavelmente não se sente confortável em alguma situação, né? Aquele desconforto no dente tem a ver também com desconforto na vida real. E aí basta você deixar fluir. Tudo que tem que ser, será. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, tá? Então vai pensando, vai vendo como cada um essas partes do corpo, como você pode estar lidando, ok? Estou dando aqui só alguns pontos assim, né, para você poder pegar. Dores no pescoço, mágoa ou arrependimento, né? Você precisa perdoar alguém e começar a rir de si mesmo, sabe? Então assim, perceba isso, essa dor no pescoço, aquela tensão no pescoço, assim, a gente já começa a perceber, você toca no seu pescoço e já começa a pensar assim, de quem que eu estou magoado? Por que que eu estou arrependido? Estou arrependido de quê? E aí vai trazendo isso na memória. E aí vai lá e perdoa essa pessoa. Vai lá, ou então, se você está magoado com você mesmo, ri de si mesmo, né? Então assim, vamos seguindo. Dores nos ombros, excesso de carga emocional, como eu já falei, né? Você está carregando muitas coisas, está carregando muito nas costas. Então evita carregar tudo sozinho, começa a delegar coisa para os outros, deixa os outros assumirem responsabilidade pelos seus problemas, assim, não fica carregando as coisas dos outros, né? E a gente tem muito essa coisa do controle, né? De querer controlar as coisas. Então, ombro aqui, se você começa a sentir, deixa liberar, ok? Dores nos braços, está carregando um fardo também. Então aqui, né, esse excesso de carga emocional e aqui já é fardo, né? Então aquela situação ou aquela pessoa que não deixa você avançar, né? Como se alguém estivesse te segurando pelos braços e você quer se soltar e tem alguém te segurando. Então vai, abre mão dessa situação, deixa aquilo passar, ou então vai lá e conversa com essa pessoa e define logo isso. Vai aliviar muito suas dores nos braços, pode ter certeza. Dor nos cotovelos, resistência à mudança, né? Tenta ser mais flexível na sua vida. Se você está tendo dor de cotovelo, é aquela coisa, seja mais flexível, vai mudando as coisas, deixa as coisas, ai, tá bom, não precisa ser tão assim no meu controle, né? Dores nas mãos, dificuldade de alcançar algo, né? Então, assim, solução não deixar que uma decepção te paralise, né? Então, se você está lá, não está conseguindo alcançar algo, não tem problema, tenta de novo, tenta de outra maneira, né? Então, quando você sente dores nas mãos, é porque você está com dificuldade de alcançar alguma coisa e isso está te deixando paralisado, né? Tá tudo bem, cada coisa no seu momento, as coisas vão acontecer no seu momento certo. Então, segue e não deixa essa dor te alcançar. Dores nas costas. Nas costas, solidão, sentimento de solidão. Né? E aí eu te trago para você se abrir para conversar com outras pessoas, procurar um amigo, vá ao encontro de alguém, conversar com familiares, né? Você está sentindo muitas dores nas costas, para pensar se não é solidão, se não tem a ver com esse sentimento de solidão. Dores no estômago, problema para aceitar alguma situação, né? Então você tem que encarar o problema de frente e resolver. Então se você está ali remoendo aquela coisa, o seu estômago também está remoendo aquela coisa e você está ali igual, né, uma vaca ruminando aquela situação. Então vá lá, encara e resolva esse problema de uma vez, ok? Problema nos quadris, como eu falei, né? Dificuldade de se adaptar às mudanças. Então abra-se para a beleza da vida, sabe? Veja beleza em cada detalhe, né? Você está mudando para algo novo, então veja o lado positivo dessa mudança, ok? Se adapte-se, a gente está mudando a todo momento, não tem nada que é fixo no mundo. Então vai, joga esse quadril para aceitar essa mudança, ok? Dores no cóccix, preocupação, situação tensa, né? Aquele famoso na mão, né? E aí você tem que descobrir como resolver a situação para poder liberar essa tensão, né? Então, para ali para meditar, para poder pensar nessa situação tensa, né? O que está te causando essa tensão, essa situação ali, essa dor no cóccix, ok? E aí, dores nos músculos e articulação, de maneira geral, é medo de enfrentar desafios, né? Dificuldade de lidar com situações diárias, né? Então, assim, os seus músculos vão travando, né, suas articulações, né, porque você tem medo do dia a dia, do que pode acontecer, de enfrentar esses desafios do seu dia a dia. E aí trago mais uma vez, seja mais flexível, delegue mais coisas, sabe?
e busque novas aventuras na sua vida, busque viver esses desafios com coragem, né? Sem limites. Ah, que bom que tem desafios na nossa vida, faz que a gente cresça. Então vai, enfrente eles assim e tira essas dores musculares de uma vez da sua vida. Dores no joelho, né? Você exige muito de si mesmo. Mas é quase como a mesma carga do ombro ali, só que agora é de você mesmo, né? Você não está carregando mais o peso dos outros, você está carregando você mesmo, né? Então seus joelhos começam a doer, né? Então lembre que você é humano, né? Não espere que seja tudo perfeito na sua vida. Então assim, você tem seus erros, todo mundo tem, né? Atire a primeira pedra, né? Quem não tiver pecado. Então assim, é isso, vai relaxando com você mesmo, né? Se dando beijinho, né? Agradecendo pela sua existência, que aí essas dores vão naturalmente passando. Dores nos tornozelos, falta de prazer na sua vida. Tente se divertir mais, relaxe, sabe? Curte a vida, vai levando a vida de uma maneira mais leve, ok? Dores nos pés, pode ser início de depressão, né? Então procure identificar o que está te incomodando e resolva, se precisar, peça ajuda, né? Então aquela dor no pé intensa, é isso, assim, é um início de uma certa depressão. Então, assim, comece a olhar para isso com mais atenção, comece a procurar outras pessoas, tentar identificar o que está acontecendo na sua vida, por que você está iniciando essa depressão e vai lá e resolva. E por fim, assim, aquela causa, dor de fadiga, digamos assim, né, que você se sente sem ar, sufocado, né, algo está te incomodando, né, você sente vontade de se desligar. De desligar ali o seu respirador, digamos assim, né? Para você não ter que lidar com aquela situação. E aí, meu amigo, minha amiga, é enfrentar. Não tem outro jeito. Então, assim, isso aqui foi só para te trazer um pouco, trouxe um pouco rapidamente assim, mas é um pouco para brincar. Mas é uma brincadeira que tem verdade. Se você começar a perceber, então assim, quando você começar a sentir dor em algum canto, vai lá, volta para esse vídeo, tenta escutar assim, mas é dor na cabeça, é dor no ombro, e aí tenta ver se tem associação com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Tenta ver se não tem alguma coisa atrapalhando o seu mental e o seu emocional que tem a ver com aquela dor que está acontecendo no seu corpo, ok? Então esse é um dos primeiros pontos aí para a gente trabalhar um pouco essa interação entre os corpos, ok? E o corpo espiritual? O corpo espiritual é um pouco mais complexo de dizer, mas eu vou trazer 3 situações que, se você não tiver um corpo espiritual bem trabalhado, pode influenciar na sua vida. Então, assim, primeiro, problemas de relacionamento. Então, se você não tem espiritualidade bem resolvida na sua vida, você vai sentir mais ciúmes, mais inveja, raiva do outro, e aí vai começar a colocar assim, o outro quer me prejudicar, o outro me magoou, o outro, e aí você vai ter uma falta de autorresponsabilidade com você mesmo. Quando você tem a espiritualidade bem ancorada, você sabe que tudo que acontece na sua vida tem a ver com você, e você para de culpar as coisas externas e começa a olhar o que você está deixando de fazer ou não fazer para poder resolver as coisas, ok? E aí se lembra, né? Muitas das dores que eu falei agora há pouco, que acontecem, falta você assumir, ter atitude, enfrentar, olhar, ter aquele olhar, aquela visão de ir lá e resolver, ok? E aí muitas vezes quando você tem esse problema de relacionamento, você perde a paciência, a tolerância, aí você tem aquelas explosões emocionais com os outros, o que, né, você vai acabar ferindo as pessoas que você mais ama. Então assim, cara, você ter espiritualidade bem resolvida vai te trazer um melhor relacionamento com os outros. Você vai se aliviar mais desse sentimento de ciúme, inveja, raiva, porque você vai entender que isso tudo está sendo gerado por você mesmo. Você vai entender por que você está gerando isso, para poder solucionar isso. Então, através do autoconhecimento, você trabalha muito isso, né? Falta de prosperidade e abundância na sua vida também tem a ver com o trabalho do corpo espiritual, né? Aquela pessoa que se esforça, tem talento, se dedica, né? Trabalha muito, a prosperidade está quase ali e tal, mas aí uma despesa, uma dívida, e aí você desaba, fica sem energia, não consegue progredir, né? E aí você fica paralisado. Então, assim, se você tem a espiritualidade bem desenvolvida, você já está conectado com o fluxo e abundância do próprio universo. O universo está ali, sendo abundante para você a todo momento. Então, assim, você não precisa se esforçar muito, quando, na verdade, o pouco que você faz já gera muito resultado, né? Então, aquela pessoa que se esforça muito, estou sempre correndo atrás, estou sempre trabalhando muito e nunca vem e tal,
não está com a espiritualidade bem desenvolvida. Quando você está com a espiritualidade bem desenvolvida, cara, as coisas acontecem milagrosamente numa energia, num fluxo natural da vida. Então assim, tá faltando dinheiro e tal, e de repente vem aquela pessoa e te devolve aquele dinheiro que está faltando, que ele estava te devendo há 10 anos, e aí acontecem coisas que você nem imagina. Quem já está seguindo esse caminho entende bem o que eu estou falando. Então você só precisa entrar no fluxo, confiar, né? Fazer as coisas, fazer a sua parte, mas quando você está conectado, o universo mesmo já vai fluindo para você, ok? E, por fim, uma coisa que a espiritualidade nos traz muito é a questão do sentimento de vazio e a falta de sentido na vida. Então, assim, sabe aquela depressão que vai chegando silenciosamente? Eu já passei por isso, um vazio imenso na vida, quando eu não tinha espiritualidade bem desenvolvida. Eu sentia um vazio imenso. Eu tinha carro, apartamento, empresa, casado, tinha tudo na minha vida. Mas aquele sentimento de vazio, de entrar no banheiro e chorar sozinho, sem saber porquê. Sabe, essa falta de um propósito na vida, de um porquê que eu estou aqui. Isso aí a espiritualidade vai te trazendo. Por mais que você, quando a gente está nesse vazio, você vai entrando nessa questão assim, aí você quer comprar, você quer comer mais, você quer ir em festas, você quer se relacionar com um monte de gente, você quer alguma coisa que te dê um sentimento de preenchimento, mas nada disso te preenche. E aí só a espiritualidade, essa tomada de consciência vai preencher esse vazio. E aí espiritualidade, eu estou falando de você se conectar com você mesmo, com o seu eu superior, com a essência, com a natureza. Não estou falando de religião propriamente. Você pode ter espiritualidade através da religião, mas não necessariamente, ok? Só para dar esse ponto. E aí, bom, falamos do corpo mental, do corpo emocional, né? Aquelas emoções que causam dores. Falamos agora um pouco do corpo espiritual e eu queria trazer um pouco do corpo físico agora. Mas eu queria trazer você já deve ter escutado muitas coisas sobre o corpo físico, coma isso, coma aquilo, isso, aquilo. Eu vou trazer um pouco uma outra visão da alimentação consciente para você sobre o corpo físico, né? Então vamos falar agora da complexidade dos alimentos, né? Então você tem o seu DNA, que tem uma certa complexidade. Se você come outros alimentos que são próximos à sua complexidade, como uma vaca, por exemplo, que é um mamífero, que tem a complexidade igual do ser humano, o seu corpo vai demorar mais para processar esse alimento, que é muito diferente se você comer, por exemplo, um peixe, que tem uma complexidade menor do que a sua, ou, por exemplo, um vegetal, uma cenoura, você vai ter uma complexidade ainda menor. Então, seu corpo vai ter um melhor desempenho em quebrar e processar aquelas moléculas, né, aquele DNA daquele alimento do qual você está inserindo. Então, tendo isso em mente, obviamente, se você tiver uma alimentação mais vegetariana ou vegana, você vai estar se alimentando de coisas menos complexas e vai estar conseguindo absorver melhor todos os nutrientes, todas as informações daquele alimento. Já quando você tem uma alimentação carnívora, por exemplo, você vai estar se alimentando de carnes e você não vai estar conseguindo quebrar direito aquele alimento e muito daquilo vai gerar toxina no seu corpo, vai gerar situações dentro de você, inclusive mentais e emocionais, por essa falta de quebra dessa complexidade desse alimento. Então, assim, por exemplo, se você come carne vermelha, se você ficar uma semana sem comer carne vermelha, eu te garanto que você vai sentir várias coisas no seu mental e emocional que vão mudar. Como assim, a ausência, aquelas explosões que você tinha antes, a raiva, questões de falta de controle e tudo mais, isso tudo vai estar muito mais leve, você pode ter certeza. Porque a carne vermelha ela já concentra uma energia daquele animal que foi maltratado, que está ali passando por várias situações, e isso tudo, como você não consegue quebrar isso vai entrando dentro do seu corpo, essa energia, essa complexidade desse alimento. Então, assim, obviamente que eu vou trazer para você aqui esse olhar para que você saia um pouco dessa alimentação mais carnívora, porque ela não é uma alimentação consciente, é uma alimentação que vai te levar para uma vida mais difícil mesmo, onde você vai atrair mais doenças, mais raiva, mais processos para a sua vida, mentais, emocionais, que você não quer mais. Então, assim, se você partir para uma alimentação mais vegetariana e vegana, já tem vários estudos que comprovam que essa alimentação faz, inclusive, que você viva mais anos, viva mais tempo. Isso por conta disso, vai te trazer menos depressão, menos estresse, menos ansiedade, menos raiva. Isso tudo
vai alimentar melhor todos os seus corpos, essa alimentação mais natural, essa alimentação mais orgânica, digamos assim, né? E aí, além disso, você se tornar vegano, né? Você tem várias coisas que você vai estar ajudando, não só você, mas todo o ambiente ao qual você vive, né? Então a gente fala assim, esses 4 corpos, né, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, eles interagem entre si, eles interagem também com o meio ambiente no qual você está, com as outras pessoas, com a sociedade e com o próprio planeta, a Mãe Terra. Então assim, se você está tendo uma alimentação carnívora, você não está em comunhão com o planeta Terra, você concorda? Você está maltratando os animais, você está maltratando a Mãe Terra de alguma maneira. E aí, vou trazer um pouco essa visão sobre a alimentação vegana, o quanto que ela impacta a alimentação carnívora no planeta Terra, tá? Para você poder entender e ver que a troca de alimentação, ela faz bem para você, para todos os seus corpos, mas faz bem também para essa conexão com a Mãe Terra, você vai se sentir melhor, tá? Então vamos trazer primeiro assim, esses são dados do filme Cowspiracy. Então é um filme muito bom, se você puder ver, ele traz muitas informações, vai mudar a sua maneira de perceber você no mundo através da sua alimentação. Então assim, mudanças climáticas que estão acontecendo. Né? Uma pessoa que é vegana, ela diminui 50% da sua pegada ecológica. Então, assim, todos nós, ao longo da nossa vida, a gente vai deixando uma pegada ecológica, uma pegada do que a gente faz de mal para esse planeta, né? Dessa interação que a gente causa no planeta. Então, assim, uma pessoa que é vegana diminui esse maltrato com o planeta em 50%. Né? Ela vai ali consumir uma árvore, obviamente, às vezes no móvel, uma cadeira que ela vai ter, vai consumir uma coisa ou outra ali e tal, mas muito menor do que uma pessoa que consome carne. E aí eu vou trazer alguns dados para você perceber isso. Então, por exemplo, mudança climática. Você sabia que o gado é responsável por 51% da emissão de gases do efeito estufa? 51%. Enquanto assim, automóveis, aquela coisa que a gente fala, nossa, tem muito carro na rua, está emitindo aquele CO2 e tudo mais, é 13%. Ou seja, gado, 51%. Automóveis, veículos, caminhões, 13%. E você sabia que o gás que o gado solta é o óxido nitroso? 65% do óxido nitroso de todo o planeta Terra vem do gado. E o óxido nitroso é 296 vezes pior que o CO2, que é emitido pelos carros. Então, assim, daí as mudanças climáticas você já começa a ter o primeiro insight do porquê a alimentação através da carne, principalmente do gado, vai ser prejudicial para o planeta Terra. E aí, se você pegar também assim, né, desflorestamento, as queimadas hoje é muito para plantar soja, para alimentar o gado, e para ter o pasto, para ter o gado. Então esse é o principal motivo da maior parte das queimadas atualmente. Então, hoje há uma média de 0,4 a 0,8 hectares de floresta desmatada por segundo. Mas você sabia que 91% da destruição da Amazônia é causada pela pecuária? Então, assim, aquele papo, madeireiro, ou ONG botando fogo em floresta, coisas do gênero que surgem por aí. Não, cara, é gado. Pode ter certeza que é para plantar soja ou para ter pasto para gado. E aí você está ali, ao se alimentar da carne, você não está só contribuindo com o maltrato daquele animal, mas está contribuindo também com o desmatamento da Amazônia. Não só da Amazônia, mas de várias florestas no mundo todo, ok? Vai percebendo isso. Extinção de espécies, 110. São extintas todos os dias. Eu estou falando de, às vezes, pequenos, né, seres que são extintos completamente, pássaros que só existem naquele bioma e de repente aquele bioma é desmatado, aquilo perde completamente. E a pecuária é a principal situação porque ela polui as águas e destrói o habitat em todo o mundo, ok? Então você está falando de extinção de espécies todos os dias ao continuar com essa alimentação através da carne, ok? Uso de terreno. A gente fala, nossa, tanta gente aí sem terreno, sem lugar para plantar alguma coisa e tudo mais. Sabia que 1/3 da terra é desertificada devido à criação de animais? Aí envolve gado e outras coisas mais, né? E a pecuária cobre 45% da área da terra. Você acredita nisso? 45%
da área da terra é para pecuária, é para criar animal. Você já parou para pensar nisso? Que para alimentar uma pessoa por ano, se ela é vegana, usa 0,06 hectares. Mas se a pessoa é carnívora, usa 18 vezes o valor da vegana. Você acredita nisso? Então assim, se você está alimentando carne, você está contribuindo para essa desertificação do planeta Terra e também para esse acúmulo de terra na mão de grandes latifúndios, na mão dessas pessoas que, enfim, só estão aí sem preocupação com o planeta Terra, só querem saber de ter o seu gado, ter seus animais ali para corte, para poder vender, para que você possa comer essa carne. Então vai se ligando nessas coisas. Uso da água, né? A gente fica ali quando fala assim, tá acabando a água no planeta, a gente precisa cuidar, vamos tomar menos banho, vamos escovar o dente com a torneira fechada e tudo mais. Mas você sabia que um hambúrguer, aquele hambúrguer que você come ali, aquele bifão ali de 150, 200 gramas, equivale a 2.500 litros de água, que equivale a 2 meses de banho seu. Ou seja, você quer melhorar a sua atitude em relação à falta de água, ao invés de você diminuir o seu banho gostoso ali e tal, quentinho, não, para de comer carne. Se você diminuir um hambúrguer, equivale a 2 meses de banho. Já parou para pensar nisso? Para você chegar e ter 150, 200 gramas de carne ali no seu hambúrguer, aquilo consumiu 2.500 litros de água nesse processo da pecuária? Vamos lá, né? Que tal parar de comer carne? 1/3 da água potável usado no planeta inteiro vai para a indústria de carne e laticínios. Então se liga, o uso da água não tem a ver com o seu banho demorado. O uso da água tem a ver com a pecuária desenfreada e essa indústria de carne e laticínios que você pode ajudar a diminuir se você diminuir o consumo de carne e laticínios. Pesca, né? Porque a gente fica falando de animal, né? Muito do gado e tudo mais, mas a pesca, aí você fala assim, não, eu parei de comer carne vermelha, agora eu só como peixe. Ok, mas você sabia que 3/4 dos cardumes mundiais são explorados pelo homem? Ou seja, basicamente os cardumes do mundo inteiro estão sendo controlados pelo homem. E aí eu vou te dar um dado aqui. 8,4 milhões de toneladas são capturadas no oceano todos os anos. Você imagina a quantidade de ser que sai do oceano para o nosso consumo. E aí eu vou te dar um dado aterrorizante. Para cada 1 quilo de peixe que a gente come, 1 quilo de peixe que vai lá para o mercado e por aí vai, 5 quilos de outras coisas, outros peixes, crustáceos e tudo mais, são descartados. Porque vai passando lá aquele navio com aquela rede, vai capturando tudo aquilo, blá, 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 aí quando levanta, digamos assim, pegou 6 quilos de coisa. 1 quilo eles tiram, que é aquela sardinha, aquela coisa boa e tal, e 5 quilos eles simplesmente descartam e morre. Então assim, se você tá ali, não, parei de comer carne vermelha, agora eu só como peixe, tá aí. Você também está contribuindo com a exploração do mundo aquático de todo o planeta, ok? Vai se ligando nisso. Então, esse filme Cowspiracy passa esses dados e muitos mais dados, vale a pena muito ver esse filme. Tá? É um filme que me inspirou muito, tem outros documentários, outras coisas que vão te inspirar a entrar e reconhecer que essa alimentação carnívora, ela não faz bem pra gente e não faz bem pro planeta, tá ok? Então assim, você pode estar aqui falando, esse cara está tentando me convencer a ser vegano. Tô sim, porque vai te fazer bem, vai fazer bem para o planeta e vai fazer bem para a sua relação de todos os seus corpos. Né? Então você vai ter uma alimentação mais consciente. Mas agora, essa transição ela não precisa ser assim, pá! Você não precisa fazer essa transição de uma maneira pesada e tudo mais. Vai fazendo de leve, vai, tira ali, fica... Né, a carne vermelha, fica um dia só na semana com a carne vermelha, vai tirando ela, vai vendo como é que isso vai trazendo para o seu corpo, né, essa carne, aí você vai ver que você ficar uma semana sem carne vermelha, naquele dia que você for comer, você já vai sentir já meio estranho, você vai perceber que aquilo não te fez tão bem. Depois tira a carne branca, né, vai tirando uma coisa por vez, vai tirando devagarzinho, fica 3, 4 dias sem comer, depois come de novo e vai sentindo como é que vai sendo aquilo na sua vida, tá? E aqui a gente está te auxiliando para você poder fazer essa transição de uma maneira mais leve também, de uma maneira mais tranquila, né? Eu gosto muito de falar assim, tem vários benefícios em você se tornar vegano. E um deles é a culinária. A culinária vegana é muito prática, é muito simples. Só que a gente não foi estimulado a fazer ela, ok? E no próximo episódio a gente vai passar várias receitas simples e fáceis de coisas
deliciosos para você poder começar a fazer essa transição. Muito legal também é a sua panela. Você vai ver como sua panela vai ser muito mais fácil de limpar. Porque, nossa, quando você faz coisas com carne, coisas com laticínios, leite e tudo mais, aquilo fica ali na panela que não sai de jeito nenhum. Imagina aquilo dentro do seu corpo, aquela gordura, aquela coisa toda que não sai na panela, também está no seu corpo que não sai de jeito nenhum, meu querido. Então assim, meu querido, minha querida, vai se ligando nessas coisas, porque o que está fora também está dentro, ok? E uma última coisa, assim, a gente está passando por um momento de Covid-19, né? Uma doença que ainda não há muita certeza, mas ela veio de alguém que comeu algum animal. Aí estão se falando que talvez tenha sido um morcego lá na China, naquele mercado chinês maluco, né, que come-se de tudo, e que tenha vindo talvez desse morcego e tal, e o Covid-19 veio daí, né? Mas a gente já passou pelo H1N1, já passou por tantas outras coisas aí, outras pandemias, não tão fortes quanto essa, mas muito fortes também. E se você parar para pesquisar, você vai ver que todas elas vieram porque algum ser humaninho foi lá e comeu algum animalzinho. E aí pegou essa bendita desse vírus. E daí começou a transmitir para outras pessoas. Então assim, isso é uma resposta do planeta, isso é uma resposta dos animais, falando para você assim, cara, não coma animal, porque isso não faz bem. Então assim, não teve nenhuma pandemia, nenhuma gripe, nenhum vírus que veio até hoje que você teve a partir de um vegetal, de um legume, né, de uma fruta. Não teve, só teve a partir de animal. E tem dados aí que tem mais de 100 mil desses Covids da vida, desses vírus em animais, e a gente ainda existe uma possibilidade de pegar uns 1000 ainda aí, se a gente continuar se alimentando dos animais. Então assim, se prepare, porque pandemia, se a gente continuar comendo carne, vai ser a cada 5, 10 anos a gente vai ter uma pandemia dessas, pode ter certeza. Então assim, você também vai estar auxiliando nesse processo pandêmico na Terra, digamos assim. E assim eu vou encerrando um pouco essa primeira parte desse episódio, para poder seguir na próxima e te trazer algumas dicas mais do seu dia a dia, assim, que vão te ajudar bastante. Arro? Gratidão, namastê!